Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, segundo Coríntios 12 verso 2. Com essas palavras enigmáticas, o apóstolo Paulo lança um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Aparentemente em defesa de sua autoridade apostólica, ele menciona uma experiência extraordinária de arrebatamento a uma dimensão superior, misteriosa, e até mesmo proibida de ser descrita. Que céu é esse? O que significa esse terceiro céu? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade essa passagem e tudo o que ela implica. Vamos analisar as camadas culturais, históricas, teológicas e simbólicas que envolvem esse mistério. Também faremos paralelos com outras experiências bíblicas, estudaremos cosmologias antigas e veremos como essa revelação ainda ecoa na espiritualidade contemporânea. Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, era fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor da Torá e, ao mesmo tempo, cidadão romano. Sua mente era treinada para o debate filosófico, teológico e jurídico. No entanto, sua vida sofreu uma reviravolta dramática ao encontrar Jesus no caminho de Damasco. A partir daquele momento, Paulo passou a experimentar não apenas mudanças de comportamento, mas também profundas experiências espirituais. Visões, revelações e arrebatamentos se tornaram parte de sua jornada. Quando ele escreve aos Coríntios, estava defendendo sua autoridade diante de líderes que se diziam superapóstolos. Em vez de vangloriar-se, ele menciona essa experiência espiritual de forma velada, quase com vergonha de tratar do assunto. O fato de falar de si mesmo na terceira pessoa é uma tentativa de manter o foco na revelação divina e não no ego. Vamos agora analisar o texto bíblico na íntegra. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Segundo Coríntios 12 versos 1 até 4. Aqui vemos Paulo lidando com uma tensão entre defender sua autoridade e não se exaltar. Ele se refere a si mesmo como um homem em Cristo, mas claramente está falando de sua própria experiência. A repetição de se no corpo ou fora do corpo indica a profundidade do êxtase espiritual. Foi uma experiência tão intensa que Paulo não consegue discernir se estava fisicamente presente ou apenas em espírito. O termo arrebatado, do grego arpais, implica um transporte súbito e violento, como se fosse arrancado deste mundo. Já o terceiro céu é identificado com o paraíso, o que amplia ainda mais o mistério. No pensamento judaico antigo, especialmente na tradição rabínica e intertestamentária, havia a ideia de múltiplos céus. A mais comum era a divisão em 3. Primeiro céu, onde voam as aves, o céu atmosférico. Segundo céu, onde estão os astros, o céu cósmico. Terceiro céu, morada de Deus, invisível, espiritual. Esse conceito é evidente em textos como Gênesis 1 versos 6 a 8, que fala da separação das águas e da expansão, e também em Deuteronômio 10 verso 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. Portanto, o terceiro céu de Paulo não é uma metáfora qualquer, mas uma referência clara a uma realidade espiritual superior, conforme o imaginário da época. Durante o período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, surgiu uma vasta literatura apocalíptica entre os judeus. Livros como o primeiro Enoque, o Apocalipse de Abraão e a Ascensão de Isaías descrevem experiências visionárias e viagens celestiais através de múltiplos céus. No livro de primeiro Enoque, por exemplo, são descritos 7 céus, cada qual com níveis de glória e função distintas. No terceiro céu, segundo Enoque, estaria localizado o paraíso, o lugar dos justos após a morte. Isso coincide com a descrição de Paulo em 2 Coríntios, ao mencionar que foi arrebatado ao paraíso. Já a ascensão de Isaías descreve 9 céus, através dos quais o profeta é conduzido por um anjo, até chegar à presença do Altíssimo. Esses textos mostram que havia um imaginário comum na época em que o céu era entendido em camadas espirituais ascendentes, cada uma mais gloriosa que a anterior. Paulo, sendo um judeu educado, certamente conhecia esses escritos. Sua referência ao terceiro céu não é casual, mas sintonizada com esse pano de fundo teológico e simbólico.
As experiências de êxtase espiritual não eram incomuns entre os profetas e líderes espirituais da antiguidade. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de visões celestiais e estados alterados de consciência. Ezequiel, por exemplo, viu os céus abertos e teve visões de Deus, Ezequiel 1 verso 1. Isaías viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, Isaías 6. Daniel teve sonhos proféticos e visões noturnas que revelavam o futuro. O próprio João, autor do Apocalipse, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e viu o céu aberto, Apocalipse 1 verso 10 e 4 verso 1. Essas experiências geralmente eram acompanhadas por temor reverente, perda de controle físico e descrições que desafiam a linguagem humana. Os profetas viam criaturas celestiais, ouviam vozes, e frequentemente caíam como mortos diante da presença divina. Paulo, ao relatar sua experiência, insere-se nesse padrão profético, mas com uma peculiaridade. Ele afirma que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Isso sugere não apenas o conteúdo da visão, mas também um limite imposto por Deus ao que pode ser revelado ao público. O êxtase espiritual, portanto, era visto como um dom divino, uma abertura do céu sobre o profeta, mas sempre com o propósito de edificação, correção ou revelação. No caso de Paulo, serviu também como uma âncora de humildade, como veremos mais adiante. Na teologia cristã, o céu nem sempre é compreendido como um lugar físico acima das nuvens, mas como uma dimensão onde a presença de Deus se manifesta plenamente. O terceiro céu, portanto, pode ser entendido como essa realidade espiritual transcendente. Jesus falava do reino dos céus como algo que já estava entre nós, Lucas 17 verso 21. Isso indica que o céu não é apenas um destino, mas uma presença acessível. Paulo, por sua vez, dizia que nossa cidadania está nos céus, Filipenses 3 verso 20, e que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Efésios 2 verso 6. O terceiro céu, então, pode ser compreendido teologicamente como a dimensão da glória de Deus, onde o tempo e o espaço não limitam a comunhão com o Criador. É um lugar de plenitude, revelação e perfeição. Essa leitura nos ajuda a entender por que Paulo hesita em descrever o que viu. O que ele experimentou era tão profundo, tão santo e tão além da compreensão humana, que qualquer tentativa de colocá-lo em palavras seria reduzir sua essência. Ao longo das Escrituras, o céu é descrito por meio de símbolos ricos e variados. Na tradição hebraica, o céu é o domínio de Deus, e sua simbologia está profundamente enraizada no culto e na vida espiritual de Israel. A escada de Jacó, por exemplo, vista em sonho pelo patriarca, é uma ponte entre a terra e o céu, com anjos subindo e descendo por ela, Gênesis 28 verso 12. Essa imagem revela o céu como uma realidade interativa, conectada à terra. Outro símbolo forte é o tabernáculo, construído segundo o modelo que Moisés viu no céu, Êxodo 25 versos 9 até 40. O Santo dos Santos, no centro do tabernáculo e depois do templo, representava o lugar da presença de Deus, uma miniatura do céu na terra. Na tradição cristã, a cruz torna-se a nova escada, o novo acesso ao céu. Cristo, como sumo sacerdote, penetra os céus e entra no santuário celestial, Hebreus 9 verso 24. Assim, o céu deixa de ser apenas uma morada futura e torna-se uma realidade presente por meio de Cristo. A simbologia do céu está, portanto, entrelaçada com a adoração, o sacrifício, a revelação e a comunhão. O terceiro céu de Paulo é o ponto máximo dessa comunhão, a entrada consciente, ainda que momentânea, na plenitude divina. Além de Paulo, outros personagens bíblicos tiveram experiências que envolvem visões do céu ou acesso à realidade divina. Essas experiências ajudam a contextualizar e até complementar o que Paulo viveu. Moisés no Sinai. Quando subiu ao monte, Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Recebeu as tábuas da lei, viu a forma do Senhor, Números 12 verso 8, e seu rosto resplandecia ao descer, Êxodo 34 verso 29. Isaías, em sua chamada profética, viu o trono de Deus, os serafins e ouviu a voz divina, Isaías 6. A reação foi de temor e purificação. Ezequiel teve visões complexas de seres viventes, rodas dentro de rodas e o trono de Deus, Ezequiel 1 e 10. Estevão, ao ser apedrejado, teve uma visão do céu aberto e viu Jesus à direita de Deus, Atos 7 versos 55 e 56. João no Apocalipse, arrebatado em espírito, teve visões do trono, do Cordeiro,
e das realidades celestiais, Apocalipse 4 e 5. Esses paralelos mostram que a experiência de Paulo está alinhada com um padrão bíblico, embora com nuances únicas, como o foco no silêncio e na impossibilidade de descrever o que foi visto e ouvido. A ideia de múltiplos céus e uma hierarquia celestial não era exclusiva do pensamento judaico. Muitas civilizações antigas possuíam cosmologias complexas que organizavam o universo em camadas espirituais e materiais. A arqueologia tem revelado detalhes impressionantes dessas visões. Na Mesopotâmia, por exemplo, registros cuneiformes descrevem o universo como composto de 3 céus sobrepostos. O mais elevado era a morada dos deuses. Esses registros, como os da epopeia de Gilgame ou os tablets de Enuma Eli, mostram que o pensamento antigo já distinguia o céu visível, astros, de uma realidade espiritual mais alta. No Egito Antigo, o céu era representado pela deusa Nut, que arqueava-se sobre a terra. A jornada da alma após a morte envolvia o atravessar de várias barreiras espirituais, semelhante à ideia de ascensão por camadas. Entre os hebreus, embora o foco fosse monoteísta, há ecos dessas cosmologias. O conceito de céus dos céus, como em 1 Reis 8 verso 27, sugere a crença em múltiplos níveis celestiais. A sinagoga de Dura Europos, descoberta na Síria, traz pinturas que ilustram visões celestiais e relatos de profetas. Essas obras revelam que a arte judaica antiga não evitava o simbólico e o cósmico. A arqueologia, portanto, confirma que os antigos estavam profundamente preocupados com as realidades superiores. O terceiro céu de Paulo se encaixa nesse contexto de busca espiritual estruturada e simbólica. Com os avanços da física moderna, especialmente da física quântica e da teoria das cordas, a ideia de múltiplas dimensões deixou de ser apenas teológica ou filosófica e passou a ser científica. A teoria das cordas, por exemplo, sugere a existência de até 11 dimensões. Será que, de forma intuitiva, os antigos já percebiam a existência de realidades além da tridimensional? O terceiro céu poderia, metaforicamente, ser uma dessas dimensões espirituais que escapam à percepção comum? Muitos estudiosos cristãos modernos têm refletido sobre como o espaço-tempo pode ser transpassado por realidades superiores. A experiência de Paulo pode ser interpretada, sob essa lente, como um tipo de viagem interdimensional espiritual, não no sentido ficcional, mas místico. É claro que a Bíblia não pretende ser um tratado científico, mas a harmonia entre fé e ciência, quando bem interpretada, pode abrir portas para compreensões mais amplas. O arrebatamento de Paulo, então, poderia ecoar em linguagem atual como uma conexão consciente com uma dimensão transcendental real e invisível. O texto de 2 Coríntios não detalha o que exatamente Paulo viu, mas ele afirma que foi arrebatado ao paraíso e que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Isso desperta nossa curiosidade. O que há de tão sagrado que não pode ser dito? Algumas interpretações sugerem que Paulo viu o trono de Deus, como Isaías e João. Outros acreditam que ele teve uma revelação da glória de Cristo em sua plenitude. Há ainda quem diga que Paulo viu os mistérios do reino, como o destino dos justos ou os segredos do plano divino. O fato de Paulo silenciar sobre o conteúdo pode ter diversos motivos. Limite divino, Deus impôs restrição. Linguagem inadequada, o que foi visto está além da capacidade humana de descrever. Propósito pedagógico, Paulo evita transformar sua visão em orgulho espiritual ou idolatria. Independentemente do conteúdo, o impacto foi tão profundo que Paulo passou a carregar esse momento como um segredo santo, íntimo e transformador. A palavra inefável, do grego arta ramata, aponta para algo que não pode ser expressado em palavras humanas. Paulo parece ter entrado numa dimensão onde a comunicação ultrapassa o verbal. Essa ideia não é estranha à tradição mística cristã e judaica. Em muitas escolas de espiritualidade, fala-se de uma fase onde o conhecimento de Deus ultrapassa a razão e se torna contemplação pura. É o que os místicos chamam de teologia apofática, o conhecimento de Deus por meio do silêncio, da ausência de palavras. Moisés, por exemplo, falava com Deus rosto a rosto, mas ainda assim cobria o rosto. Isaías se sentiu homem de lábios impuros diante da glória. E João, no Apocalipse, ao ver o Cristo glorificado, caiu como morto. A experiência do inefável é também a experiência do limite. Paulo viu, ouviu, sentiu, mas não podia traduzir. Isso nos ensina que há realidades espirituais que precisam ser vividas,
não apenas compreendidas. A fé, portanto, é também uma entrega ao mistério. Após descrever essa experiência sublime, Paulo fala de um espinho na carne que o acompanhava. Não sabemos ao certo o que era esse espinho, uma doença, perseguição, sofrimento emocional, mas sabemos que o mantinha dependente da graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Isso é profundamente revelador. Mesmo tendo sido ao terceiro céu, Paulo não se tornou um super-homem. Pelo contrário, ele entendeu que sua fraqueza era o espaço onde Deus mais atuava. Essa é uma lição espiritual poderosa. Experiências místicas profundas não substituem a dependência diária da graça. O céu visitado não dispensa o chão da caminhada. A verdadeira espiritualidade, portanto, não é medida pela quantidade de visões, mas pela transformação do caráter. Paulo se tornou mais humilde, mais submisso, mais consciente da soberania divina. O terceiro céu o marcou, mas foi o espinho que o manteve no caminho. Se o terceiro céu representa um encontro profundo com Deus, uma experiência de glória e mistério, a grande pergunta é: como viver algo semelhante hoje? Será que ainda podemos, mesmo que de forma simbólica ou espiritual, experimentar a presença divina com essa intensidade? A resposta bíblica é sim, mas com uma importante distinção: não buscamos experiências por si só, mas buscamos a Deus. O terceiro céu é consequência da comunhão, não o objetivo final. Algumas práticas espirituais podem nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Vida de oração constante. A oração é a escada de ligação entre o natural e o espiritual. Jesus mesmo buscava lugares solitários para orar. Lucas 5, verso 16. Jejum e consagração são formas de esvaziamento do eu para que sejamos preenchidos por Deus. Meditação na palavra. A Bíblia é o meio mais seguro de ouvir a voz de Deus. Paulo, um profundo conhecedor das Escrituras, teve suas visões alinhadas com a revelação escrita. Silêncio e contemplação. Em uma era de barulhos e distrações, o silêncio pode ser um portal para experiências mais profundas. Obediência e santidade. Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade e pureza de coração. Não devemos buscar experiências místicas como forma de status espiritual. Pelo contrário, quanto mais alto se sobe espiritualmente, maior deve ser a humildade. O objetivo é sempre a transformação interior e a glorificação de Cristo. O terceiro céu de Paulo continua sendo um mistério. Não sabemos exatamente o que ele viu, o que ouviu, nem como foi. Mas sabemos que aquilo marcou para sempre, e nos ensina até hoje. A Bíblia nos mostra que há uma realidade espiritual além do que os olhos podem ver. Esse céu não está apenas em um lugar distante, mas próximo dos que creem. Paulo não buscava uma fuga da realidade, mas uma conexão mais profunda com o Deus que transforma a realidade. Vivemos entre o já e o ainda não. Já fomos salvos, já temos o Espírito, já provamos das primícias, mas ainda não entramos na plenitude do céu. O terceiro céu é um lembrete de que o invisível é real, e de que o eterno já pulsa dentro do tempo. A experiência de Paulo nos convida a viver com os olhos voltados para o alto, mas os pés firmes no chão. A buscar a Deus com sinceridade, a não nos orgulharmos de revelações, e a entendermos que a maior glória está na graça de Cristo. Como ele mesmo escreveu. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. Que possamos viver, aqui e agora, com o coração conectado ao céu, até o dia em que não veremos mais em parte, mas face a face.